Graça e paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, culto de oração, e louvamos a Deus por estarmos aqui. Ele nos deu um dia maravilhoso. Eu espero também que você que esteja na sua casa, nos acompanhando, nos assistindo, também que o Senhor tenha cuidado de você, e eu tenho certeza que Ele cuida. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Deus Ele tem cuidado de nós poderosamente. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para louvar, para engrandecer o nome dEle. É por isso que estamos aqui. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro dos Salmos 147, Salmo 147, nós vamos ler apenas o verso de número 7. Salmo 147, verso de número 7, diz assim: cantai ao Senhor em ação de graça, e com harpa cantai louvores ao nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Você tem a oportunidade de falar com Ele nessa noite. Você pode expressar nesse momento a sua gratidão a Deus, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus há de fazer ainda na sua vida. Vamos orar, vamos falar com Ele. Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor cuidou de nós, preservou a nossa vida, nos deu livramentos, e é por isso que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos estar vendo a luz dessa noite. É por isso que nós, ó Deus, queremos adorar o Senhor. Apesar de todas as coisas que enfrentamos, mas o Senhor tem sido fiel para conosco e tem nos abençoado. Senhor, nós oramos por cada pessoa agora, está conosco na sua casa, ou em qualquer lugar dessa cidade, ou em qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar fora do Brasil também. Não sei aonde, ó Deus, está chegando, ó Deus, mas aonde estiver chegando essa programação, esse culto, ó Deus, eu quero que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa agora. Nós oramos por aqueles que estão tristes, talvez perder um ente querido, mas aqueles talvez que estão nos hospitais, nas casas de saúde, ou talvez até num presídio, Senhor. Nós oramos para que o Senhor esteja trabalhando na vida dessas pessoas e dando uma noite de vitória sobre a vida delas. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estou
Glória a Deus. É só nos braços do Senhor que nós podemos descansar. Nós vamos nesse momento fazer o ofertório. Você que é dizimista, que é ofertante, nós vamos orar pela sua vida. Estamos fazendo isso todos os cultos para abençoar a sua vida, para que Deus venha abençoar. No momento de crise, o Senhor venha cuidar de você do mesmo jeito. Para Deus não tem crise. Tem crise para nós, que somos imperfeitos, temos insegurança, mas para Deus não. Aquilo que Deus é, Ele continua sendo. Deus não precisa de crise, Ele não precisa de nada. Ele é Deus com crise ou sem crise. Mas Deus, Ele supre as suas necessidades e a minha necessidade. É por isso que o Salmo 112, verso de número 1 e também verso 3 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então, bens e riqueza está na sua casa. Deus não está falando que o homem que teme a Ele vai ter escassez e vai ter miséria. A Bíblia diz que vai ter bens e riqueza, e Deus, Ele pode fazer isso. A Bíblia é verdade. Tudo aquilo que nós falamos fora dela é mentira, mas tudo aquilo que nós falamos da Bíblia é verdade. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Deus por aqueles que têm entendido que o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Nós oramos a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes. Senhor, tem orado todos os cultos. Apesar, Deus, que não tem culto com a presença dos irmãos aqui, mas os irmãos continuam sendo servos do Senhor. O Senhor continua sendo Deus da vida deles, e o Senhor tem cuidado deles, e eu creio que o Senhor pode continuar cuidando da vida deles, como o Senhor tem cuidado, ó Deus, em todos os dias, que o Senhor continua cuidando. Abençoa essa pessoa que tem sido ofertante, que tem sido dizimista da sua casa, e talvez, ó Deus, o medo tem tomado ao seu coração, a incerteza tem tomado o seu coração, porque, ó Deus, temos falado demais sobre crise, temos falado demais de uma economia, ó Deus, de cabeça para baixo, mas eu queria falar com essa pessoa agora, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e no Senhor não há nada que o Senhor não possa fazer. Tudo o Senhor pode fazer, principalmente na nossa vida financeira. Não deixa faltar, Senhor, para nós, supra as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Ele. Ele é fiel nas nossas vidas e Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer prosperar você, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos por essa pessoa agora que se encontra aflita, essa pessoa que se encontra, Senhor, triste, com amargura no seu coração. Talvez essa pessoa, Deus, que nos ouve agora, está vivendo um dilema, um conflito, ó Deus, dentro dela. Talvez essa pessoa, Deus, ela não tem motivo para viver, mas o Senhor é o motivo para ela viver. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dela nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, e eu creio no teu poder. Eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu creio que não há outro Deus além de ti. Senhor, toma essa vida nas tuas mãos e abençoa com toda sorte de bênção. Nós cremos no seu poder e sabemos que não há Deus igual ao Senhor. O Senhor é Deus e tudo pode nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero meditar com você, sem muita... Vamos ser rápido. Eu quero meditar com você no capítulo 14 de João. Livro de João, segundo escreveu evangelista João. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 14, versículo 6. Em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 14, versículo 6. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender na nossa vida, no capítulo 13 de João, se você pegar na sua Bíblia, Jesus ele vai dar continuidade daquilo que ele falou do capítulo 13, o verso 38. Jesus diz assim, porque a Bíblia diz que no capítulo 13, versículo 38, a Bíblia diz que Pedro, ele fala com Jesus. Ele fala com Jesus que estaria com Jesus em todos os momentos. Só que Jesus ele olha para Pedro e Jesus diz as seguintes coisas, que Pedro falou que se possível for, ele iria morrer no lugar de Jesus. E Jesus olha para Pedro, e Pedro naquela certeza humana que ele está, e que muitas das vezes também nós estamos, às vezes nós falamos algo aleatório, e pensamos que estamos falando algo de uma certeza, e Pedro ele pensou que eu estava certo, e Pedro ele diz assim, verso 36 do capítulo 13, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não podereis agora seguir-me, mais tarde porém me seguirá. E Pedro disse assim, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Verso 38, respondeu Jesus, darás a tua vida por mim?
em verdade vos digo, que não cantará o galo até que me tenha negado 3 vezes. E é interessante quando você pega no capítulo 14, verso 1. Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e ver os seus discípulos também, e o próprio Pedro, eles estão com o coração com medo. E Jesus, ele vai falar sobre isso. E Jesus, ele vai virar e vai falar assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E Jesus, ele vai desenvolver um diálogo com os seus discípulos. Ele vai falar sobre as moradas do céu. E ele vai virar. E a Bíblia diz que no verso 5, Jesus está falando que ele é o único caminho, a única direção para que nós possamos andar é ele. Jesus não é, ele é o único caminho. E Jesus, ele vai falar, e a Bíblia diz que Tomé, ele toma a palavra e ele não entende aquilo que Jesus está falando. Embora eles estão andando com Jesus, eles estão vendo Jesus, vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas ele não entende a linguagem de Jesus. E uma das coisas que nós precisamos é entender o que Jesus está falando. Porque quando nós não entendemos o que Jesus está falando, nós começamos a ver com a nossa visão, nós começamos a ver do nosso jeito, nós começamos a ver da nossa maneira, nós começamos às vezes a tomar as nossas decisões e não as decisões dele. Mas a Bíblia diz que Tomé, vendo a Jesus ali falando com eles, e Tomé diz, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, né? E ele diz assim, e o verso 4, para onde eu vou, conheceis o caminho, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E a Bíblia diz, que o verso 5 diz, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podereis saber o caminho? Então Tomé, ele olha e fala assim: nós não sabemos, até agora, o que o Senhor está falando com a gente, nós não estamos sabendo nada. Jesus, ele vai responder as nossas perguntas. O grande problema é que muitas vezes nós não entendemos o que Jesus está falando, mas ele nos responde. Mas às vezes, por que nós não entendemos o que ele está falando? Porque às vezes nós estamos talvez com medo, mesmo diante de Jesus, mesmo andando com ele, mesmo perto dele, mesmo conhecendo aquilo que ele está falando, o medo às vezes fala mais alto em nós. Ou talvez nós não estamos entendendo Jesus, porque a insegurança, ela está falando mais alto em nós. Talvez nós não estamos entendendo Jesus, porque o que o mundo está falando, às vezes nós estamos dando muito mais crédito ao que o mundo está falando, do que aquilo que ele está falando. Mas Jesus, ele sempre tem uma resposta para nós. E a resposta de Jesus para Tomé, e a resposta de Jesus para os demais discípulos, e a resposta de Jesus para nós essa noite, ele diz: respondeu-lhe Jesus. Jesus, ele não fica calado diante de uma pergunta nossa. Jesus, ele não fica pensativo diante de uma pergunta nossa. Jesus, ele vai nos responder. E Jesus, a Bíblia diz que ele responde, ele não fica calado. Ele não dá uma mal resposta a Tomé. Ele não fala assim: ó, você não entende, não. Ele diz, aí Jesus, ele vai repetir a mesma coisa que ele falou o capítulo todo, porque ele está falando que ele é o caminho, ele está falando que ele é a direção, ele está falando que quando nós seguimos a ele, nós não tropeçamos. Ele está falando que quando nós seguimos com ele, nós vamos chegar ao lugar que ele quer.
Jesus está falando que quando nós seguimos a Ele, nós vamos ter resultado dele. Jesus está falando que quando nós seguimos a Ele, nós vamos encontrar coisas muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que Ele respondeu: eu sou o caminho. Observa bem que Jesus falou: eu sou o caminho. Eu estou falando para vocês, eu não estou falando para vocês de um outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou o caminho. E Ele está dizendo, mas às vezes nós não entendemos. Por que às vezes nós sabemos que Jesus é o caminho? E por que às vezes nós não permanecemos nesse caminho? Porque uma das coisas que nós precisamos é permanecer no caminho que é Jesus. Porque se você permanece no caminho que é Jesus, você não vai ter, muitas vezes, aquilo que você está tendo. Quando nós andamos em Jesus, nós não andamos no medo. Quando nós andamos no caminho que é Jesus, nós não vamos ter insegurança. Quando nós andamos o caminho que é Jesus, nós não vamos ficar cheios de pânico. Quando nós andamos no caminho que é Jesus, nós vamos ter resultados nele. Então Jesus está falando: eu sou o caminho. É muito fácil você entender que Ele é o caminho, mas às vezes é difícil da gente andar nesse caminho. Por que é difícil? Porque o próprio Jesus, Ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele diz: há dois caminhos. Ele está dizendo: há dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Jesus, Ele nunca vai nos dar facilidade. Jesus, Ele nunca vai querer que nós trilhamos em algo que é fácil. Por quê? Porque Ele não quer nos estragar. Ele não quer fazer de você pior. Ele quer trazer robustez em você. Ele quer trazer uma fé mais sólida em você. Por isso que o caminho largo é o caminho da facilidade, é o caminho da religiosidade, é o caminho que às vezes nós trilhamos nele, porque é um caminho que você pode fazer tudo, porque você não está preocupado com nada. Mas Ele está dizendo que o caminho estreito é aquele apertado, é aquele que dificilmente alguém quer andar nele. Mas quando você anda no caminho que é Jesus, é o caminho estreito, quem vai te guiar nesse caminho não é a sua vontade, mas é a vontade dele. Quem vai guiar você nesse caminho não é as suas atitudes, é a atitude de Jesus na sua vida. Quando você for caminhar nesse caminho que é estreito e é Jesus, você não vai caminhar naquilo que você está pensando, mas naquilo que Ele está pensando. Você não vai caminhar naquilo que você pensa que está certo, mas você vai caminhar naquilo que é certo. Porque o caminho que é Jesus é um caminho apertado. Não é um caminho que você pode fazer o que você quer. Você pode agir como você quer. Então Jesus está falando para eles que Ele é o caminho. Mas em segundo lugar, Jesus está falando que Ele não é só o caminho, Ele é a verdade. Jesus está dizendo assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Ele está dizendo assim: eu não sou uma verdade que passa. Existe verdade e verdade. Existe verdade. Agora, nós não podemos viver uma verdade subjetiva. Nós devemos viver uma verdade objetiva.
Porque a verdade subjetiva é uma verdade que ela não tem segurança nela mesma. Porque a verdade subjetiva, ela vem construída de humano, de ser humano. É aqueles que falam da sua verdade, aquilo que está tentando falar daquilo que eles são. Jesus, ele nunca veio falar naquilo que o homem é, mas Jesus veio falar daquilo que ele é. Jesus, ele não veio falar de uma verdade que aparentemente está nas religiões, mas Jesus veio falar uma verdade que vem do céu para a terra. É por isso que Jesus falou: eu sou a verdade. Então, quando eu ando em Jesus, a primeira coisa que eu vejo, que está em João capítulo 8, versículo 31, ele diz que se eu ando nele, eu sou discípulo dele. Se eu ando em Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Então é interessante, e aí ele diz: se eu ando na verdade que é Jesus, eu vou ser liberto, eu vou ter libertação, eu vou estar livre dos jugos, eu vou estar livre das amarras, eu vou estar livre dos cativeiros. Por quê? Porque Jesus está falando: eu sou a verdade. A verdade de Jesus é a verdade absoluta, é uma verdade que ninguém pode derrubar, é uma verdade que passa anos e anos, séculos e séculos, pode passar, mas a verdade dele permanece para sempre. Porque a verdade de Jesus é aquilo que ele mesmo falou. Se você pegar no capítulo de número 24 de Mateus, versículo 35, ele diz assim: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela não é uma palavra que some no ar, é uma palavra que continua para todo sempre. Então ele diz que ele é a verdade, e a Bíblia diz que ele está dizendo: e a vida. Olha para você ver, quantas pessoas estão vivendo tristeza, angústia, com vontade de morrer, e o homem, por mais que ele fala da vida, ele não pode dar a vida. Aí você pode falar: que é isso, pastor? O cientista, eles podem fazer a clonagem de humanos. Pode, ele pode fazer a clonagem, ele pode clonar alguém, ele pode clonar ou eu ou você, mas ele não pode colocar dentro de um ser humano o fôlego da vida. Por isso que Jesus, ele não está falando que ele é uma vida que passa, ele é uma vida agora e é uma vida para sempre. Ele não é uma vida, apenas uma vida que está agora, mas ele é vida agora e ele é vida para sempre. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele falou uma coisa interessante. Se você pegar em João capítulo 6, versículo 47, ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Mas ele diz uma coisa interessante. Se você pegar em 1 de João, capítulo 4, versículo 14, ele diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então ele está dizendo que essa vida, ela vem dele. Essa vida, ela não vem de um homem, mas vem dele. Ele poderia, ele veio como vida, ele veio porque ele é vida. Então, quem pode tirar a vida? Só ele. Quem pode dar a vida? Só ele. Então aí você pode falar: pastor, o que é isso? Mas e as doenças? É muito fácil eu te explicar. Por que você, às vezes, prematuramente você morre? Pelo fruto do pecado. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz
que também no capítulo 3, 26 de Romanos ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é necessário que nós possamos saber que Ele é a vida. E aí ele vai finalizar, diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar no céu, ninguém pode morar no céu se não vir por mim. O homem, ele pode pregar a palavra de Deus, mas o homem não pode salvar ninguém. A religião não pode salvar ninguém. O Papa não pode salvar ninguém. O padre não pode salvar ninguém. O pastor não pode salvar ninguém. O apóstolo não pode salvar ninguém. Uma denominação não pode salvar ninguém. Mas quem pode salvar é Jesus Cristo. E talvez você que está me ouvindo agora, você pode falar: pastor, eu nunca vi essa exposição, eu nunca vi ninguém explicar sobre isso. Por quê? Porque Jesus o tempo todo, ele está falando para os seus discípulos aquilo que os seus discípulos não estavam entendendo. Então eu queria te falar nessa noite que ele quer fazer algo diferente na sua vida. Jesus, ele quer ser o caminho da sua vida. Jesus, ele quer ser a verdade em você. Jesus, ele quer ser vida em você. Não sei como você se encontra agora, não sei como a sua vida está agora, mas eu queria te falar um negócio, que essa palavra, que ela possa entrar no seu coração, e que você nessa noite, você pode saber o seguinte: não importa como você encontra agora, não importa a sua situação, não importa o que você está vivendo agora, não importa o momento da sua vida, eu não sei como você está, mas eu queria te falar que eu sei o que Deus sabe como você se encontra agora. E eu queria nessa noite falar um negócio com você. O mesmo Jesus que falou com os seus discípulos, o mesmo Jesus que deu a resposta a Tomé, o mesmo Jesus que está nos dando a resposta dele agora, é o mesmo Jesus também que está te dando a resposta. Talvez você faz parte de uma religião, talvez você conhece tudo a sua religião, talvez você conhece tudo os seus dogmas religiosos, talvez você conhece tudo do seu costume religioso, mas eu queria te falar que Jesus, ele não veio pregar religião, porque se Jesus tivesse vindo pregar religião, Jesus, ele não debatia com os fariseus. Se Jesus tivesse vindo pregar religião, Jesus não precisava vir, porque os fariseus estavam, os saduceus estavam, os herodianos estavam, mas Jesus, ele não veio pregar religião. Jesus, ele veio resgatar o homem do pecado. Jesus, ele veio unir o homem de novo a Deus, e o único que pode fazer essa união não é fulano, não é Beltrano, não é quem pode fazer essa união de você com o Pai, é Jesus Cristo, e Ele pode fazer isso na sua vida. E eu creio que nessa noite, você não esperava, talvez, mas o que eu faço, pastor, o que eu faço? Nesse momento difícil, nesse momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que o país está vivendo, talvez você está pensando, talvez apenas numa economia que está difícil, né? Talvez você está pensando apenas na pandemia, mas você não está pensando numa coisa que Jesus falou. E eu quero encerrar o que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, e nós já estamos encerrando, né? Capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo, vamos ver o versículo 25. O que é que Jesus está falando? Jesus, ele fala uma coisa interessante, e o que Jesus fala, ele é
tão interessante que Jesus, ele está dando uma resposta em algo bom que ele estava fazendo. O que Jesus estava fazendo, pastor? Jesus, ele acaba de fazer algo extraordinário. E quando Jesus ele faz isso, Jesus ele acaba de fazer isso, ele cura um homem, e ele levanta aquele homem, e aquele homem é curado. E a Bíblia diz que os fariseus começam a acusá-lo, chamando ele de Belzebu. Olha o verso 25. Basta o discípulo ser como o seu mestre, né? E ao servo como o seu senhor, se chamará Belzebu, ao dono da casa. Quanto mais os seus domésticos. Então Jesus agora, ele vai falar o verso 27. Ele vai dizer assim: o que vos digo, ouve, dizeis, clara, e o que ouvistes dos eirados, pregai-o. Então temais os que matam o corpo, e não podeis matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está falando aqui que ele tem poder para matar, ele tem poder para lançar a pessoa até no inferno. Ele está dizendo, temei. É por isso que Jesus está falando sobre isso. Às vezes a gente está vivendo um pânico em algumas coisas da nossa vida, mas será que nós estamos prestando atenção na nossa vida espiritual com Deus? Então essa palavra é direto. Quem sabe você está frio, quem sabe você está desanimado, pensando no desemprego, talvez você está pensando às vezes numa crise financeira, e a sua vida espiritual ela está definhando. Talvez a sua vida espiritual você está esfriando com Deus. E eu queria te falar que Jesus, ele olha para os seus discípulos. Seus discípulos não entendem a linguagem de Jesus, mas Jesus volta a falar com eles: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria te falar nesse momento que Jesus, ele pode salvar você. Jesus, ele pode escrever o seu nome no livro da vida. Ele pode fazer isso. E eu quero orar com você, e eu quero orar para você agora. Eu quero pedir a Deus a sua vida. E essa palavra é uma palavra no tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo que as pessoas começam a esfriar, desanimar, entra muitos pensamentos, muitas incertezas, e Jesus está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Jesus está na sua casa agora te abençoando a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Ele nesse momento. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, te louvar. Nós queremos bendizer o teu nome. Nós queremos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus. Nós sabemos que não há outro Deus além de Ti. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos por cada vida agora. Não importa onde essa pessoa esteja, não importa como o seu coração está, mas eu creio no Teu poder. Eu sei que Tu és o Deus que pode mudar todo o quadro da vida dessa pessoa, mas principalmente, Senhor, salvar a sua alma, ó Deus, e trazer ela ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, colocar ela nos seus caminhos, colocar ela, ó Deus, na sua verdade, ó Deus, em nome de Jesus, trazer vida sobre a vida dela. Talvez a pessoa se encontre depressiva, amargurada, triste, incerta, com incerteza no seu coração. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, uma resposta à vida dessa pessoa.
Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e desde já agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero que Deus tenha falado com você, e eu creio que você não está aí à toa até agora. Eu tenho certeza que Ele quis falar ao seu coração. Deus abençoe sua vida. Querendo Ele, estaremos aqui de volta na quinta-feira, culto da vitória. Deus tem vitória para a sua vida. Lembra de uma coisa: não deixe o medo entrar em você. Não deixe a insegurança entrar no seu coração. Jesus, Ele é tudo. Jesus é maior do que todas as coisas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Deus abençoe, em nome de Jesus.